Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descende divina luz. A nós descende divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito Santo de Deus, tenha bondade de sentar-se instante. Reverendíssimo Padre Fábio, amados irmãos e irmãs, nós estamos neste dia de Pentecostes, dia que a igreja toda reunida está pedindo a graça do alto, o dom do Espírito Santo. E de maneira tão bonita vocês estão celebrando essa novena com o casal do Imperador, Pedro e Adriano, uma festa tão linda que nós estamos encerrando. E hoje também de maneira especial, agora passando desse império para o reinado de Nossa Senhora do Rosário. E trazendo para nós o Pentecostes, primeiro, trazendo uma breve explicação. A palavra Pentecostes quer dizer 50, ou seja, 50 dias após a Páscoa, aonde aquele que era prometido por Jesus Cristo desceu sobre os apóstolos. Os apóstolos, após ali o momento que Jesus morreu, mas ressuscitou, os apóstolos ficam em oração. Jesus aparece durante alguns dias aos apóstolos, 40 dias, mostrando que ele está ressuscitado, está verdadeiramente conosco. Ele venceu a morte. Porém, Jesus se eleva aos céus e fala que depois irá descer sobre os apóstolos o dom do alto, o Espírito Santo, o Paráclito, o vento impetuoso, esse mesmo vento que nós estudamos na primeira leitura. E ali é bonito nós entendermos primeiramente, os discípulos estão reunidos em oração. Depois que Jesus eleva-se ao céu, eles ficam em oração. Mas com quem eles estão em oração? 9 dias em oração. Por isso vem aí, novena, durante 9 dias em oração. Mas é bonito nós vermos que os discípulos, depois que Jesus morreu, ressuscitou e elevou-se ao céu, eles ainda não tinham a força, a coragem de anunciar Cristo ressuscitado. Então eles estavam com medo. Eles estavam ainda com um certo desespero, como tudo isso vai acontecer. E aí o que vem? Como vai acontecer? Não sei, mas é a força do alto que vai descer sobre os apóstolos. Por isso eles estão no cenáculo, aonde há a promessa que o Espírito Santo irá descer. Permaneçam no cenáculo, permaneçam em Jerusalém. E o que é o cenáculo? Primeiramente, o cenáculo quer dizer casa. Então lembra, olha, o que Jesus estava pedindo ali para os apóstolos? Fique em casa. Os discípulos estavam em casa, comendo, desesperados.
porque havia também a perseguição. Então eles estavam em casa comidos. E eles tinham que ficar em casa, fechados. Por isso o Evangelho fala, estando fechado as portas. Parece lembrar algo que nós passamos. Ficar em casa, porta fechada, isolado, pandemia que nós vivemos. Mas esse ficar em casa é onde nós devemos entender. A descida do Espírito Santo primeiramente veio na casa do cenáculo. Foi ali onde primeiramente esteve o Espírito Santo, naquela casa, para nos dizer, nós temos 3 casas aonde o Divino Espírito Santo tem que permanecer. Primeiro, a casa do nosso coração. Será que a casa do nosso coração está sendo um lugar de oração? Será que o nosso coração está sendo um lugar da presença do Espírito Santo? Segunda casa. Na segunda casa nós temos a nossa casa, onde nós oramos. Será que a nossa casa é casa de oração? Será que ali o Espírito Santo está dentro da nossa casa? Eu posso dizer que a minha casa é casa de oração? Porque o Espírito Santo só desceu porque os discípulos estavam em oração. O Espírito Santo para descer na minha casa, nós temos que estar em oração na nossa casa. E a terceira casa é a igreja. É onde depois dos discípulos de receberem o impulso do Espírito Santo, a igreja nasce. A igreja começa a trilhar o seu caminho por meio dos apóstolos, a todos os povos, línguas e nações. Então ali nós temos essa presença do Espírito Santo. A palavra Espírito tirada do hebraico que significa ruach, ou seja, sopro, vento. Esse mesmo sopro que está lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Adão, e soprou o sopro da vida nas narinas de Adão. Também o mesmo Espírito Santo que como vento pairava sobre as águas lá na criação, quando Deus criou todas as águas e as santificou, e essas mesmas águas que nos santifica, que é o nosso batismo. Então aqui nós temos a presença do Espírito Santo. Sabemos que os apóstolos estavam reunidos, porém algo que impacta nesse momento. Hoje nós estamos passando por reinado de Nossa Senhora do Rosário. Só é capaz de viver no Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, quem está com Nossa Senhora. Quem não está com Nossa Senhora é incapaz de viver com o Espírito Santo. Por que Maria estava no cenáculo? Quando nós pegamos na Sagrada Escritura, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 a seguintes, vai nos falar da visitação. Maria, ela teve um Pentecostes antes desse Pentecostes dos discípulos. Ela foi visitada pelo anjo Gabriel, e o anjo Gabriel diz a ela: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ali Maria já está cheia da graça. Quando se está cheio, não tem espaço para mais nada, Maria está repleta. E quando Nossa Senhora escuta o projeto que é ser a mãe do Salvador, ela diz: como tudo isso vai acontecer? Pois eu não conheço o que é o mundo. E o que o anjo diz? O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e agora em diante tu serás a mãe do Salvador, o menino que vai nascer de ti é santo. Então ali nós temos já um Pentecostes na vida de Maria. Maria nesse Pentecostes, 33 anos, 10 meses e 20 dias depois de um Pentecostes. Maria já estava cheia. Maria já estava com a presença do Espírito Santo. Então Maria recebe o Espírito Santo lá na visitação. Ela fica cheia. E o Espírito Santo vem com tanta força, mas com tanta força em Maria, que gera nela o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então Maria, quando nós agora falamos, os discípulos estão no cenáculo em oração, Maria não estava lá pedindo o Espírito Santo para ela, porque ela já estava cheia. Então o que Nossa Senhora estava fazendo em Pentecostes, reunidos com os apóstolos? Primeiro, nós temos na realidade antes, durante e depois. Maria está lá então primeiramente para que os apóstolos perseverem
Sagrada Escritura, é ali que vai nos dizer: os apóstolos estavam reunidos no cenáculo com algumas mulheres, entre elas a mãe de Jesus, e eles perseveravam na oração. Os apóstolos, antes de receber o Espírito Santo, perseveravam na oração com Maria. Antes de receber a graça do Espírito Santo, a novena que nós estamos fazendo, o que nós temos que pedir? A intercessão de Maria, para que ela rogue por nós, interceda por nós e nos ajude a viver conforme a luz do Espírito Santo. Durante o cenáculo ali em Pentecostes, havia mais ou menos 120 pessoas reunidas, e a maioria eram homens, mas tinha algumas mulheres, dentre elas Maria. Então, por que eles estavam reunidos com Maria? O homem não é capaz, muitas vezes, de saber esperar. O homem tem dificuldade de esperar. Eu fico pensando, já pensou se o homem fosse o contrário, então se a mulher que engravida espera 9 meses a gestação, se fosse o homem, que dificuldade seria? Porque os homens não têm paciência. Então o homem, ele tem a dificuldade de esperar. Por isso, Nossa Senhora primeiramente estava lá no cenáculo, para junto com eles ensiná-los a esperar a vinda do Espírito Santo. São Felipe Neri vai nos dizer: Nossa Senhora está em Pentecostes para provocar no coração dos apóstolos a perseverança até que o Espírito Santo venha. Então, se nós olharmos aqui para as mulheres, primeiramente, quem é capaz de perseverar? A mulher. A figura feminina dada por Deus, essa graça muito grande, traz consigo a perseverança. Olhemos aí para a nossa vida atual. O filho fica doente, vai para o hospital. Quem passa a noite? A mãe. Precisa de fazer uma visita, alguém está precisando de uma visita, geralmente quem vai? A mulher. Precisa-se de fazer alguma coisa, alguma ação, que precisa de algo, quem está junto? A mulher. Se em casa a coisa está difícil, quem está ali intercedendo, pedindo e suplicando? A mulher. Então a mulher, ela tem isso impregnado com a graça de Deus, que ela aguenta. A mulher pode aguentar muitas vezes as pancadas da vida, sabe superá-las. As mulheres aguentam a dor, por isso nós temos aí, Deus deixou a dor do parto, as mulheres sabem levar também a dor. As mulheres são guerreiras, são valentes e têm o dom da perseverança. Por isso Maria estava no cenáculo, por isso Maria estava em Pentecostes, para mostrar para os homens: olha, se for preciso ficar aqui 9 meses pedindo, vamos ficar pedindo. Porque é isso o dom da mulher. Então, mulheres, cuidado com o mundo atual, com as músicas principalmente, que reduz tanto a figura de vocês, que traz tanta realidade que desfigura a realidade feminina, que traz a vocês como uma mulher frágil, uma mulher fraca, uma mulher mal arrumada. Não deixe essas coisas entrar no coração, porque vocês é um esteio da casa, da família, da sociedade também. Então seja como Maria, seja aquela que é capaz de ensinar aos homens a perseverar. Por isso ali no cenáculo estava Maria, ela que mostra para os homens, para os apóstolos, que é importante esperar. E assim também as mulheres mostram isso para nós na perseverança na oração. Quando está rezando, quando está pedindo uma graça. Então hoje aprenda com Nossa Senhora. Olhe para Nossa Senhora no Rosário e fale: eu preciso aprender a esperar em Deus. Mas esperar em Deus é se colocar em oração. Então esperar a graça do alto, o dom do Espírito Santo é na oração. E como é a oração? É a vida da graça, é a confissão, é a comunhão, é a participação nos mistérios, nos sacramentos, é a reza do Santo Terço. É ali onde nós vamos perseverando na oração. O Papa Francisco diz: a mulher não é frágil, ela tem capacidade de
de perseverar. Um dia, 2 dias, 3 dias e assim por diante. Por isso, Nossa Senhora é esse exemplo para nós. Perseverar em nome do Espírito Santo. Maria então estava ali para demonstrar isso aos apóstolos. Ela que já estava cheia do Espírito Santo começa a interceder para que os apóstolos também ficassem cheios do Espírito Santo. Assim como ela recebeu o Pentecostes 33 anos antes, agora ela está ali para que os apóstolos vivam a experiência do alto, estar impregnados, embebedados do Espírito Santo. Por isso que hoje também queremos unir a essa mulher, a Mãe do Céu, a Virgem do Rosário, para que ela também interceda por cada um de nós, para nós vivermos esse projeto da casa do cenáculo, a casa do nosso coração, a casa onde moramos e a casa da igreja, que é estar perseverante na oração e esperar e pedir: vem Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.